Olá turma, boa noite a todos, meu nome é Rafael e hoje juntamente com meus colegas Silas e Matheus falaremos sobre as ações de uso capião no ordenamento jurídico brasileiro. Começaremos falando dos aspectos gerais da uso capião. A etimologia da palavra deriva das palavras em latim uso e capere, que significa uso mais tomar, ou seja, tomar a coisa pelo uso. Segundo Clovis, podemos definir o uso capião como uma das formas originárias de aquisição da propriedade de bens móveis e imóveis. É a aquisição do domínio pela posse prolongada da coisa. Aqui destaca-se as modalidades de uso capião, a tipificação de cada modalidade, bem como o tempo para erguer cada uma das hipóteses. O CPC de 1973 abordava especialmente a uso capião nos artigos 941 ao 945. Entretanto, destaca-se que com o advindo do novo CPC, o uso capião não integra mais o rol de procedimentos especiais do Código. Sua previsão é através do artigo 246, parágrafo 3º, que refere-se à forma de citação. A publicação de editais está prevista no artigo 259, inciso 1º, finalizando com o artigo 1071, que alterou a Lei 6.015 de 73, com a inclusão do artigo 216-A. Os requisitos gerais para o uso capião está entre a coisa hábil e suscetível, o exercício da posse com ânimos domini, ou seja, posse mansa, pacífica e contínua, além do decurso de prazo. Sua previsão legal está para propriedades imóveis, do artigo 1238 ao 1244, propriedade imóvel 1260 a 1262 e o artigo 1379 trata das servidões. As causas impeditivas para o uso capião consistem entre cônjuges na constância do matrimônio, entre ascendente e descendente durante o pátrio poder, entre tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela e a curatela. Também existe a hipótese em favor do credor pignoratio, do mandatário e em geral das pessoas que lhe são equiparadas, contra o depositante, o devedor, o mandante, as pessoas representadas, os seus herdeiros, quanto ao direito e as obrigações relativas aos bens. Aos seus herdeiros, quanto ao direito e as obrigações relativas aos bens confiados à sua guarda. As causas suspensivas estão previstas contra os incapazes, conforme o artigo 5º do Código Civil, contra aqueles que estão ausentes do país em serviço da União, dos Estados ou dos municípios, contra aqueles que se acham servindo a Armada e o Exército em tempo de guerra, aqueles que estão pendendo de comissão suspensiva, não estando vencido o prazo, e pendendo de ação de evicção. Vale destacar que é vedado o uso capião de bem público. A partir de agora, falaremos sobre as modalidades e espécies do uso capião, dividindo-se entre o extraordinário, ordinário, especial urbana, coletiva e a especial rural. A previsão para o uso capião de bem imóvel está previsto no artigo 1260 ao 1262 do Código Civil brasileiro. São duas as modalidades, ordinária e extraordinária. Na ordinária, requer-se a boa-fé, a posse contínua e incontestada, a posse por 3 anos e o justo título, enquanto na extraordinária requer a posse contínua, incontestada e posse por 5 anos. Vale destacar que no uso capião ordinário, a traição é feita por quem não é o real proprietário, enganando o adquirente. Na uso capião extraordinária, a posse da coisa pode decorrer de qualquer meio, inclusive furto ou roubo. A uso capião extraordinária está prevista no artigo 1238 do Código Civil. Tem como prazo no mínimo 15 anos, podendo ser reduzido a 10 se comprovada a moradia ou obras e serviços produtivos no imóvel. Os requisitos é que não existe justo título ou boa-fé. É aplicável a imóveis urbanos e rurais e sem limite de metragem. Encerro minha participação por aqui e passo a palavra agora ao meu colega Silas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silas Werner. Vamos dar continuidade aqui à excelente apresentação da Rafael e falando sobre o uso capião ordinário, que talvez seja uma das modalidades mais comuns no dia a dia do advogado que trabalha com direito imobiliário.
ela está prevista lá no artigo 1242 do Código Civil. E ela apresenta, assim como todas as demais, requisitos mínimos para que possa ser aplicada. Dentre esses requisitos é o exercício da posse de forma mansa e pacífica, de forma contínua e ininterrupta e por um prazo mínimo de 10 anos. Ou seja, para que ela possa ser aplicada, não se permite a existência de ações possessórias, diretas ou indiretas, sobre aquele bem que se pretende usucapiar. Também se é exigido a existência de um justo título e a boa-fé na aquisição do bem. Ou seja, pode ser um documento escrito, válido e obrigatório, tal como um formal de partilha, um compromisso de compra e venda, uma cessão de direitos possessórios. Ela se aplica tanto a imóveis urbanos como os rurais e pode ser aplicada desde pequenos lotes até fazendas com vários hectares. Porém, tem que ser comprovada que aquele imóvel é utilizado como morada pelo possuidor. O parágrafo único do artigo, ele prevê a possibilidade de que esse prazo de 10 anos, ele possa ser reduzido para 5 anos, desde que você comprove que o imóvel foi adquirido através de uma forma onerosa, ou seja, que foi efetivamente pago um valor por ele, e que essa transação tenha sido averbada na margem da matrícula no cartório de registro de imóveis. Opa, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso seminário, agora falando sobre a terceira modalidade de uso capião, que é o uso capião especial constitucional urbana. Como o próprio nome já diz, ela tem previsão lá no artigo 183 da CFB de 88, sendo que a Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, também aborda nos seus artigos 9º e 11. Já no Código Civil, a previsão se dá no artigo 1240. Aqui a gente está falando de um objeto da ação que é o próprio imóvel residencial, cuja posse deva ter sido exercida por um prazo não inferior a 5 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Apesar para ela não ser aplicada, não se exigir a existência de um documento de aquisição, ou seja, de um justo título, e tampouco da boa-fé, não pode ter havido qualquer tipo de contestação no exercício da posse durante esse período mínimo de 5 anos. Ela é somente aplicada para aquisição de lotes localizados em áreas urbanas, cuja área não exceda 250 metros quadrados, que, como a gente já disse, tem que ser necessariamente utilizada como moradia pelo uso capiente. Esse não pode ter em seu nome qualquer outro tipo de imóvel, seja em área urbana ou área rural, e tampouco ele pode ter se aproveitado desse benefício de qualquer outra situação anterior. O Estatuto da Cidade, no artigo 11, ele prevê que a participação do MP é obrigatória, tendo em vista o caráter social que a ação está revestida. A quarta modalidade do Instituto da Uso Capião, que a gente vai se referir aqui, se aplicam às áreas rurais dos municípios. Ela tem semelhanças bastante grandes no que diz respeito aos requisitos para as áreas urbanas, porém apresenta peculiaridades inerentes ao tipo e uso do imóvel. Ela tem previsão no artigo 191 da CFB, enquanto que no Código Civil a abordagem se dá no artigo 1239. Da mesma forma, como previsto para áreas urbanas, a comprovação da posse, o lapso temporal, ele tem que ser de no mínimo 5 anos, exercido também de forma contínua e ininterrupta, sendo que não se exige igualmente a apresentação de justo título e da boa-fé. Você não precisa ter um documento de aquisição dessa posse, basta a ocupação do imóvel se perpetuar por esse prazo mínimo, que já é suficiente para que você possa requerer uso capião. Porém, da mesma forma que previsto em áreas urbanas, não deve uso capiente
ser possuidor ou proprietário de qualquer outro imóvel localizado ou em área rural ou em área urbana, e também deve exercer usucapiente a moradia no local que deseja requerer, que deseja usucapiar. As diferenças se dão no uso, que em área rural é obrigatório o exercício de alguma atividade produtiva no imóvel, seja através de uma atividade agrícola, seja através de uma atividade pecuária, seja através de uma atividade ecoturística, ou seja, deve exercer algum tipo de atividade econômica no imóvel. E a grande diferença se dá no tamanho da área passiva de seu uso capida, enquanto que em áreas urbanas a gente tem um limite de 250 metros quadrados do lote. Aqui em áreas rurais, esses terrenos podem atingir até 50 hectares, o que equivale a 500 mil metros quadrados. A quinta modalidade que nós vamos ver de uso capião refere-se ao uso capião familiar, talvez das mais justas e necessárias modalidades que foram incluídas no Código Civil. Ela tem previsão ali no artigo 1240A e ela foi incluída a partir da aprovação da lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida e que, de certa forma, protege a mulher que foi abandonada pelo ex-cônjuge, às vezes a deixando em situação bastante precária, ficando responsável pela criação dos filhos. A usucapião familiar, como eu disse, ela tem previsão no artigo 1240A e ela requer apenas 2 anos de comprovação da posse, justa e ininterrupta e sem oposição. Ela é aplicável para lotes urbanos com área máxima de 250 metros quadrados, além de ter que se comprovar que o local é utilizado para a moradia da família. Também, para ser aplicado em específico os termos do artigo 1240A, obviamente tem que ser provado na ação o abandono do lar por um dos cônjuges e que o autor, ou no caso a autora, não é proprietário de qualquer outro imóvel rural ou urbano. Enfim, encerrando a minha participação no seminário, vamos falar agora sobre a sexta modalidade de usucapião, que é o usucapião coletiva ou usucapião coletivo, que está previsto ali no artigo 10 da Lei 10.257/2001, o Estatuto das Cidades. O caput do artigo 10 ele foi alterado pela Lei de Regularização Fundiária, a Lei Federal 13.465/2017, e passou a contemplar possuidores de imóvel único em áreas urbanas, cuja relação de áreas ocupantes sempre deve ser inferior a 250 metros quadrados. O prazo mínimo de comprovação do exercício de posse sem oposição e feito de forma ininterrupta é de 5 anos. E o requerente deve comprovar a posse de boa-fé, sendo necessariamente também observada a necessidade de que ele seja declarado como de baixa renda. A participação do Ministério Público ela é obrigatória, tendo em vista a ação revestir-se de caráter social. Obrigado, passo a bola agora para o Matheus. Muito obrigado pela atenção. Espero não ter sido enfadonho. Bola para frente aí, Matheus. Muito obrigado. Bom, vou falar também sobre a ação de uso capião. A ação é de procedimento comum, sempre acompanhada do princípio da fungibilidade. A competência para julgar a ação é sempre do fórum onde estiver situada a coisa. Os requerimentos do uso capiente sempre devem conter o endereçamento ao juiz competente, a qualificação do autor e réu, os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos detalhados com respeito aos requisitos da modalidade de uso capião, os documentos necessários sobre a planta e o memorial descritivo. Vai precisar de certidões, registros imobiliários, certidão negativa do autor e do imóvel, justo título e de outros documentos probatórios.
Já sobre citação, deve-se citar a pessoa cujo nome do imóvel estiver registrado, os vizinhos confinantes pessoalmente, exceto o imóvel condomínio, e todos os demais interessados devem ser citados por edital. Os representantes da União, do Estado, Distrito Federal e município. Já em relação a prazos, o novo CPC ele se mantém omisso a isso. A determinação deve ser dada pelo juiz, participação do Ministério Público, já que a matéria é de interesse social, a sentença declaratória e, versante a isso, a transcrição da sentença no registro do imóvel. Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Matheus Calmon e agora eu vou falar sobre o uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário é uma forma de aquisição de propriedade de bem imóvel pelo exercício da posse mansa e pacífica, prolongada e ininterrupta por prazos que são especificados na nossa legislação. O artigo 1071 do novo CPC trouxe esse novo conceito, onde o interessado vai poder formular o pedido de uso capião perante o cartório de registro de imóveis, tá? Por meio de advogado ou defensor que seja constituído. O artigo 1238 traz o tempo para que seja feito uso capião extraordinário, que são 15 anos. E os requisitos para a propositura do requerimento, elas são a representação por advogado, né? Realizada no cartório de registro de imóveis da comarca, tá? Em que esteja situado o imóvel. A ata notarial, o tabelião tem que atestar as circunstâncias, como o tempo de posse. O justo título, tá? Quando houver, podendo ser apresentado outros documentos que vão evidenciar a posse contínua, como, por exemplo, pagamento de tributos e encargos que incidem sobre o imóvel. A certidão negativa de distribuição, a fim de atestar que não há nenhuma situação que comprometa o imóvel que está sendo uso capiendo. A planta baixa, com devido memorial descritivo, para tanto, deve ser assinado por profissional técnico e ressalta a necessidade também de ser assinado pelo proprietário anterior do imóvel e pelos proprietários confrontantes, que seriam, no caso, os vizinhos. Bom, desse modo, esses são os requisitos necessários para a requisição de uso capião perante o cartório de registro. Bom, pessoal, agora vamos abordar a questão sobre regularização fundiária, tratando pelo seu conceito principal. A regularização fundiária consiste na ideia que o cidadão que esteja sob a posse do imóvel seja o dono real da terra. Esse título pode ser emitido através do governo federal, estadual ou municipal. Esse procedimento inclui medidas jurídicas, ambientais, urbanistas, sociais, que acabam incorporando a terra ao ordenamento territorial, cedendo assim a titularidade ao possuidor real da terra. A regularização fundiária transforma núcleos em áreas legalizadas, que garantem o acesso real à moradia e direitos básicos, como água, luz, esgoto, saneamento básico, promovendo a dignidade do cidadão. As vantagens jurídicas dessa regularização são a segurança jurídica do imóvel, a facilitação de financiamento junto às instituições financeiras, venda ou transmissão de bem imóvel, e permite também o acesso a serviços públicos básicos, né? Questão tributária, questão territorial, trazendo sim benefícios reais ao possuidor do imóvel. Encerramos nossa apresentação, desejando a todos uma ótima noite e até a próxima.